Senhor, igreja. Amém. Tô nervoso demais. Meu Deus. Meu Deus do céu. Mas ao mesmo tempo esse nervosismo é bom porque é o temor e o tremor pela presença de Deus. Amém. Pela responsabilidade que é levar a palavra dele. Vocês podem já abrir em Marcos 1. Marcos 1. O Senhor me direcionou para a gente falar hoje sobre uma pessoa. Obrigado. O Senhor hoje me direcionou para a gente falar hoje de um servo muito humilde. Ele não fez grandes sinais, ele não curou, ele não libertou, ele não expulsou os demônios, mas ele veio para preparar o caminho do Senhor, e o que ele fez com excelência, e por isso o Senhor resplandeceu a sua face nele. Mas antes da gente começar a ler a palavra, curva as nossas cabeças e vamos orar. Deus amado, Deus querido, Deus todo-poderoso, aqui eu estou, Senhor Jesus, direcionado pela Tua Palavra, e sobre a Tua Palavra eu quero pregar, Senhor Jesus. Aqui está a Tua igreja, meu Pai, e eles não esperam de mim, mas esperam em Ti, porque sabem que de mim eu nada posso dar ou fazer, Senhor Jesus. Mas Tu podes todas as coisas, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus, meu Pai. Que o Senhor venha me direcionar, que o Teu Espírito Santo possa fluir e falar através de mim, meu Pai. E que haja um desdobramento do conhecimento de Deus neste lugar, meu Pai. Que as pessoas sintam mais vontade de Te conhecer ao ouvir a Tua palavra, meu Pai. E que possamos crescer em graça e em conhecimento, para que nunca mais venhamos voltar a ser os mesmos, mas venhamos ser transformados e renovados pelo conhecer mais de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Marcos capítulo 1, versículo 2. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto, e pregando o batismo de arrependimento, para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. A existência de João Batista, ela é anunciada, ela é profetizada, antes de que ele mesmo pudesse existir. Isaías vai dizer que a voz do deserto prepararia o caminho do Senhor. E lá em Malaquias vai dizer que o mensageiro do Senhor prepararia o caminho. Então, antes de Isabel cogitar a hipótese de ter um filho, João Batista já tinha sido profetizado, já teria sido anunciado às nações que ele chegaria. E a trajetória de João Batista, desde o começo até o fim, é direcionada por Deus. João Batista não era um anjo, como aqui diz, eis que eu envio o meu anjo. Na verdade, esse termo anjo, em hebraico, ágelo, pode significar anjo ou mensageiro malaque. Então João Batista não era celestial, João Batista não era totalmente sobrenatural. Ele era de carne e osso como eu e você. Então o que João Batista viveu, eu e você também podemos viver. João Batista não era uma pessoa esquisita ou uma pessoa que, tipo assim, 100% Deus. Ele não era isso. Ele era homem como eu e você. Ele era sujeito às carnes, ele era sujeito aos pecados, mas mesmo sujeito a tudo isso, ele escolheu viver a diferença e a vontade de Deus. Os 4 evangelhos vai citar 4 características diferentes de João. Mateus, ele vai citar que João era a voz do que clama no deserto. Marcos vai dizer que João era o anjo que o Senhor enviou na frente de Jesus. Lucas vai dar uma descrição que só João tem em toda a Bíblia. Lucas vai dizer que João era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe.
Em toda a Bíblia você nunca vai encontrar alguém com essa descrição. Se hoje você chegar no Google e lançar essa descrição, o nome que aparece de imediato é de João Batista, cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. Já João vai dizer que João Batista era apóstolo, ela era também uma das testemunhas de Cristo. E o nome João significa dar graça ao Senhor, e Batista era porque ele batizava. Mas esse nome ele não foi dado pela mãe dele ou pelo pai dele, não. Esse nome foi escolhido direcionalmente por Cristo. Toda a caminhada de João foi direcionada por Cristo. Mas vamos falar um pouco do pai e da mãe dele para que a gente entenda como João chegou aqui. Zacarias era sacerdote, Isabel era prima de Maria, mas ela era estéril. E a palavra dá a entender que Isabel e Zacarias pediam constantemente que o Senhor pudesse abrir a madre de Isabel. Porque na cultura judaica daquela época, a mulher que não tinha filhos, ela era considerada inferior. Porque enquanto as outras tinham bênção em casa, tinham uma continuidade, Isabel, que era mulher do sacerdote, ela não podia ter filhos. E aí aqui eu já começo a perceber que Deus gosta de trabalhar com impossibilidades. Porque foi assim com Sara, foi assim com Raquel, e foi assim com Rebeca e com tantas outras mulheres que eram estéreis, mas através da oração e súplica ao Senhor, o Senhor vai gerar grandes homens através dessas mulheres. Então Deus gosta de trabalhar no impossível, porque no impossível que alguém vai dizer, ela sozinha não conseguiria, mas porque foi Deus na vida dela, ela gerou esse filho. E os sacerdotes levitas iam constantemente para Jerusalém e se dividiam em 24 turnos. Cada um ficava responsável por alguma coisa no templo. E esses turnos duravam 2 semanas. E as funções eram sorteadas. Então eles lançavam sorte para saber o que cada um iria fazer. E uma das funções mais privilegiadas, uma das funções que eles mais queriam, era oferecer incenso ao Senhor. Porque ali você entraria no santo e você estaria praticamente face a face com o Senhor. E essa função de oferecer incenso ao Senhor era tão privilegiada que só podia ser dada ao sacerdote uma única vez. Então eles sorteavam e decidiriam quem seria a vez de oferecer incenso. E aqui eu percebo que não existe sorte para o crente. Existe Deus, existe Cristo em tudo. Não existe coincidência. Porque nesse justo momento, Zacarias, ele vai ficar responsável por oferecer incenso ao Senhor. E é nessa única oportunidade que ele teve de oferecer incenso ao Senhor, que Gabriel aparece para ele e diz que ele geraria, junto com Isabel, João Batista, que seria o preparador do caminho do Messias. E eu entendo aqui que a promessa foi tão grande para Zacarias, apesar de ele saber já quem era Deus, que ele fica incrédulo e fica mudo. Então muitas das vezes a gente prega, a gente canta, a gente fala, mas quando a gente começa a ver as coisas acontecendo, a gente não tem reação, porque a gente é incrédulo. E aqui Zacarias prova isso para mim. Mas mesmo assim, a promessa iria continuar e iria acontecer. E João Batista vem, e João Batista nasce, e João Batista, ele, para viver o chamado que Deus tinha na vida dele, ele tinha que renunciar a muitas coisas. Porque eu entendo que quanto maior o meu chamado, maior vai ser o meu sacrifício. João Batista, ele teve que viver uma vida completamente diferente. E aqui eu quero abrir um parênteses para um profeta de lá do Antigo Testamento, que é semelhante, quase igualzinho a João Batista, Elias. A palavra vai dizer que a unção de Elias estava sobre João Batista. O próprio Jesus vai dizer que Elias veio e não souberam reconhecer que era Elias entre eles. E que a mesma coisa aconteceria com o Filho de Deus. E o engraçado é que se a gente for preparar, se atentar aos detalhes, o ministério de Elias acabou no Jordão. E o de João começou no Jordão. E João tinha toda aquela eloquência, João tinha toda aquela coragem, toda aquela ousadia que Elias tinha, mas não conseguiam reconhecer que ali era Elias. E eu entendo aqui que João, ele sacrificava tanto que ele tinha que viver o chamado nazireu. Ele não podia cortar o cabelo, ele não podia fazer a barba, ele não podia tocar em defunto, ele não podia beber. Então, quanto maior era o chamado dele, maior era a renúncia que ele precisava fazer, porque ele entendia para que ele tinha sido chamado. Ele entendia para o que o Senhor chamou ele. Ele não teve opção, ele poderia sim recusar, mas ele preferiu viver inteiramente o chamado do Senhor. E com essa unção de Elias, João começa a batizar, João começa a pregar, João começa a falar. Só que a gente tem que parar para pensar que João, ele não era como Jesus.
João ele não curava, João ele não libertava, João não expulsava demônios. João somente pregava a verdade. E essa verdade era tão transformadora, essa verdade era tão potente que atraía multidões. Porque a palavra vai dizer que toda a Judéia, toda Jerusalém ia para o deserto para ver João pregar. Então o que João estava pregando era tão atraente que as pessoas iam no deserto ver João. O que João estava pregando era tão potente que por mais que não tivesse sinais, era a verdade. E a verdade simplesmente atraía. Eu entendo aqui que eu não preciso inventar mais um A, mais um B na Bíblia. A Bíblia por si só, ela é capaz de atrair multidões. Eu não preciso inventar, não preciso criar arte. A Bíblia por si só, ela é capaz de fazer muito mais do que aquilo que eu penso ou imagino. Glória a Deus. E a vivência de João no deserto preparou ele para muitas coisas. Porque o que para mim é aberração, para João ele sabe que era necessário. Porque João se vestia de uma maneira diferente. João comia de uma maneira diferente. A palavra vai dizer que ele comia gafanhotos e mel. E João vivia no deserto. Metade da vida de João foi no deserto. E aqui eu entendo que o deserto nos prepara para circunstâncias que vão acontecer lá na frente. E isso é muito estranho porque quem é que vai decidir começar o seu ministério no deserto? João decidiu iniciar o seu ministério no deserto, porque ele sabia que, independente do deserto ser um lugar seco, era um lugar solitário, e que ele poderia ficar sozinho com Deus, que ele poderia viver totalmente aquilo que ele tinha que viver com Deus. E esse chamado no deserto fortaleceu João, porque alguns vão dizer que ele era o pregador politicamente incorreto. Por quê? Porque naquela época existiam os fariseus, os saduceus e os essênios. E João não se encaixava em nenhum desses três grupos. E vai chegar um determinado momento que vão perguntar para João quem ele era. Se por acaso ele era o Cristo. Se por acaso ele era A ou B ou C. E ali começam a questionar João. Mas nem por conta desses questionamentos João para de fazer o que ele tinha que fazer. Nem por conta desses questionamentos, dessa enfrentação, porque segundo a cultura judaica, quando João estava no deserto, João não foi para a cidade em nenhum momento, mas os fariseus mandaram os seus guardas, os seus soldados, questionar João. Então já havia uma segunda intenção nesse questionamento. Já havia uma segunda intenção de acusar João de algo. Porque eu entendo aqui que porque João é um agente da luz, ele estava incomodando as trevas. E ele estava incomodando o sistema dos fariseus. Porque os fariseus pregavam muita lei, mas não conseguiam viver nem 1% daquilo que eles pregavam. E porque João pregava, se arrependam, se arrependam, se arrependam porque o reino de Deus está próximo. Se arrependam, pobres e miseráveis pecadores. Isso incomodava as pessoas, porque elas estavam acostumadas a ouvir palavras de conforto, elas estavam acostumadas a falar e a não viver. E quando vem um pregador, um profeta totalmente diferente, esquisito, pregando que eles eram raça de víboras e que eles precisavam se arrepender, aquilo incomoda, porque a palavra nos confronta, a palavra nos incomoda. Se a palavra só for conforto, de nada adianta, porque a palavra tem que trazer isso para as nossas vidas, porque a palavra tem que destruir todos aqueles planos que fizemos longe de Deus, para que possamos ser uma nova criatura no Senhor. E João pregava a verdade, e a verdade liberta. Porque a palavra diz que a verdade vos libertará, mas para isso precisava conhecer a verdade. Então eu entendo que João, ele prepararia o caminho do Senhor, mas ele não estava despreparado. Ele teve que se preparar também. Porque para tudo nós precisamos nos preparar. O Senhor não é um Deus de confusão, nem é um Deus do acaso. Deus ia preparar o cenário todo para a chegada de Jesus. Se a gente for estudar o contexto, a chegada de Jesus, a cidade, o país, o mundo estava preparado para Jesus. Porque Deus fez com que toda a história se dirigisse para a chegada de Jesus. Deus fez os caminhos se abrirem, Deus fez os comerciantes aparecerem, porque embora Jesus não pudesse rodar todo mundo, a fofoca, o comentário dos comerciantes, das mulheres donas de casa, iriam levar a palavra de Jesus. Porque muitas das vezes é assim: eu estou aqui, mas eu não posso pregar para Pernambuco inteiro. Mas você que está me ouvindo pode chegar em casa e falar com seus parentes. Mas os seus parentes podem comentar com seus vizinhos. E por aí a palavra vai disseminando. Porque não é necessário você vir aqui à frente para pregar. Você já começa a pregar dentro do seu lado, da sua casa, da sua vizinhança.
E João vive uma das experiências mais extraordinárias, porque quando Jesus chega para João e Jesus quer se batizar através de João, João diz assim: eu não sou digno de te batizar. Era para acontecer o contrário, era para que você me batizasse. E aí Jesus, eu entendo aqui que Jesus é muito humilde. Jesus é totalmente diferente da gente, porque Jesus vai dizer assim: para que a justiça de Deus se cumprisse, é necessário que você me batize. E quando João vai batizar Jesus, João vive uma experiência extraordinária. Ele vê a Trindade em ação. Porque enquanto ele via o Filho sendo batizado, ele viu o Espírito Santo descendo sobre o Filho e o Pai testemunhando sobre o Filho. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo. João foi um dos caras mais extraordinários, porque apesar dele ser muito humilde, o Senhor falou que faria com excelência sobre a vida dele. Alguém que consegue ver a ação da Trindade não consegue mais voltar a ser o mesmo. E ali o propósito de João estava se concretizando, estava concluindo. Porque o que para Isabel era impossível, para Deus já era possível, ia ser muito grande. Então imagina Zacarias e Isabel dentro de casa, ouvindo tudo que o seu filho fazia, e dizia: bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, que ouviu as nossas orações, e hoje nosso filho está preparando o caminho do Messias. E depois de ver a Trindade, depois de ver tudo isso acontecendo, João não para de pregar. Não é porque Jesus chegou que João vai parar. Não é porque o que ele profetizou que iria acontecer que ele vai parar. Eu entendo aqui que porque Jesus realiza algo nas nossas vidas, não é motivo para a gente parar. Porque a sua promessa não é para você chegar em um lugar e estagnar. A sua promessa é para você chegar em um lugar e avançar mais ainda e abençoar outras pessoas. E João, quando consegue cumprir o seu propósito de profetizar a vinda de Cristo, de profetizar Cristo, ele não para de pregar. E vai surgir um momento muito interessante, que os discípulos de Jesus vão dizer que os discípulos de João foram ensinados por João Batista a orar. E aqui eu entendo que pregar pode ser difícil, cantar pode ser difícil, mas orar é muito mais difícil, porque João Batista e Jesus teve que ensinar os seus discípulos a orarem, porque a gente não sabe orar, a gente não sabe conversar direito com Deus. A palavra diz que a gente não recebe porque pede maus. Então, constantemente eu tenho que aprender a falar com meu Deus. Constantemente eu tenho que aprender a perseverar na oração, porque a gente, muitas das vezes, é levado pelos sentimentos. Hoje eu estou muito bem, hoje eu vou orar, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou cantar, mas amanhã vai acontecer alguma coisa e eu fico triste. Aí eu não quero orar, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Mas a sua fé não pode depender do que você sente. A sua fé tem que depender do que você sabe. Você sabe que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então mesmo que você não esteja bem, você tem que orar. Mesmo que você não esteja bem, você tem que buscar. Mesmo que você não esteja bem, você tem que se ajoelhar e pedir. Se fosse assim, a gente morreria de fome, porque eu confesso que nem sempre eu como quando estou com fome, mas eu como porque eu sei que eu necessito comer. A mesma coisa é a oração e a palavra. Você não pode orar só porque você sente algo. Você tem que orar porque você sabe que você precisa. Você tem que orar porque você sabe que Deus vai te ouvir, independente de você estar bem ou não. A sua fé não pode depender dos seus sentimentos, porque esses sentimentos são momentâneos. A sua fé tem que depender da palavra. A palavra continua sendo a mesma ontem, hoje e sempre. Então entenda aqui que a sua fé, para ser inabalável, ela tem que ser conhecida por Deus. A sua fé, para ser inabalável, ela precisa ser moldada pela palavra. E não tem como você ser moldado pela palavra se você não conhece a palavra. Então é necessário que a gente esteja mergulhando nessa palavra. Porque nos últimos dias surgirão ventos de heresia. E serão ventos de heresia não nitidamente que dá para discernir o que é heresia, não. Será minuciosamente, porque Satanás ele é astuto. E qualquer brecha ele se aproveita. A gente ainda perde oportunidades, mas o inimigo ele não perde oportunidade. Então nós temos que estar baseados nessa palavra. E vai chegar um momento que Jesus vai receber uma notícia muito ruim. Porque a luz que João refletia foi tão forte, foi tão grande, que incomodou até o rei. Que incomodou até a traição, até o adultério que estava acontecendo lá no palácio. E literalmente a cabeça de João vai ser posta à prova. E Jesus recebe a notícia que João morreu. E eu quero que vocês entendam aqui que Jesus não era só amigo de João no mundo espiritual. Jesus era primo de João. Jesus era amigo próximo de João.
Jesus teve contato com João desde o ventre de Maria com Isabel. Então havia uma ligação. Mas quando Jesus recebe a notícia que João Batista morreu, aquilo entristece o Jesus homem, mas não paralisa o Jesus Deus. Aquilo entristece o Jesus homem, mas não impede que o propósito do Jesus Deus aconteça. Porque Jesus poderia parar, poderia chorar, poderia dizer: eu vou lá e vou ressuscitar João porque eu tenho poder para fazer isso. Ele não tinha poder para ressuscitar João? Ele tinha, mas ele sabia que o propósito de João havia se cumprido. Não podemos ressuscitar aquilo que Deus disse que já era para estar morto. Não podemos trazer à tona aquilo que Deus disse: já botei um ponto final, e ai de você se voltar a fazer aquilo que eu disse, não faça mais. Não podemos voltar a pecar aonde Deus disse: não peques mais. E Jesus sabia disso, que o propósito de João havia se cumprido. E porque o propósito dele havia se cumprido, não tinha por que ele ressuscitar João. Não tinha por que ele ir lá e botar a cabeça de João no lugar. Mas eu também entendo aqui que Jesus foi homem, foi de carne como a gente, e ele precisou ter um momento a sós com Deus. Porque mesmo que você esteja 100% buscando a Deus, todo luto é luto, e você precisa viver o luto. Toda tristeza é tristeza, ninguém é super-homem, ninguém é 100% de ferro. Então a gente tem que começar a admitir as nossas fraquezas e expor elas diante de Deus. Porque muitas das vezes quando a palavra diz, e Jesus foi orar, ela não descreve que Jesus estava orando. Mas eu imagino que Jesus, com tantas aflições, com tantas perseguições, ele contava tudo isso para o Pai. Porque nós temos que parar de expor as feridas para quem não pode tratá-las. Nós temos que parar de confessar os nossos pecados para quem não pode perdoá-los. Nós temos que parar de contar tudo aquilo que nos angustia para aqueles que não podem resolver nada, porque só Jesus pode fazer infinitamente mais. Só Ele sabe daquilo que precisamos e desejamos. E Jesus orou, e Jesus achou consolo em Deus, e Jesus foi sincero a Deus e por isso perseverou. E aqui eu chego em um momento, acho que para mim é o momento mais feliz de toda essa pregação que o Senhor me deu. Porque João Batista veio, João Batista pregou que Jesus iria chegar, João Batista pregou que Jesus seria o Messias e prepararia o caminho do Senhor. E Jesus veio e fez tudo isso. Jesus curou, libertou, salvou. Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. E Jesus deixou uma missão, mas ele não deixou essa missão para o João Batista, porque João Batista já tinha morrido, mas ele deixou essa missão para a igreja. Nós somos o João Batista desses últimos tempos. João Batista preparou a vinda do Senhor, mas a igreja é responsável por preparar a volta do Senhor. João Batista preparou a chegada do Senhor, mas a igreja é responsável por preparar a volta do Senhor. Porque nós temos agora a ser como João Batista. Nós temos que pregar aquilo que ele nos deixou. Se arrependam, porque o reino dos céus está chegando. E não vai ser mais como antes, que ele dava oportunidade. Ou você é, ou você não é. Ainda ontem eu estava pregando na minha casa, em um culto do lar, que o Senhor fez do nada. E eu estava pregando sobre o Gadareno. E o Gadareno, a gente sabe que ele era muito conhecido, porque ele vivia nos sepulcros, vivia na escuridão, e nem as correntes conseguiam prender ele. E a gente sabe que a única coisa que poderia salvar a vida dele era Jesus. Mas depois que Jesus chega na vida dele, Jesus não faz um acordo com os demônios para ir para os porcos. Porque Jesus não faz acordo com o diabo. Ou é de Jesus ou não é. Ou é sim ou é não. Então não pense que quando Jesus mandou os demônios para os porcos, ele estava fazendo um acordo, um trato com o diabo. Não, porque ele não brinca com o diabo. Ou ele vence na sua vida, ou você se permite perder. Porque ele não perde uma batalha. Mas você pode perder sem Jesus. E depois que Jesus expulsou aqueles demônios, depois que Jesus colocou aqueles porcos para cair no precipício, aquele gadareno nunca mais foi o mesmo. Porque a palavra me diz que ele ficou em perfeito juízo, limpo e são. E todos temeram porque viram aquele homem diferente. Então eu entendo aqui que tem coisas que só Jesus pode fazer. Tem coisas que o homem pode fazer, o psicólogo pode fazer, o meu amigo pode fazer. Mas tem lutas, tem batalhas que eu passo que só Jesus pode me libertar. Só Jesus pode curar. Mas para isso eu preciso apresentar isso ao meu Deus. Mas para isso eu preciso expor isso ao meu Deus. E aqui eu quero falar de uma geração que tem vivido uma falsa santidade. Porque até então, semana passada, eu também vivi essa falsa santidade. Eu vou contar, abrindo parênteses, a experiência que eu vivi. Eu tenho um sonho, uma vontade tremenda de pregar muito a palavra de Deus.
Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar isso aqui da palavra, eu pareço uma criança. Eu pareço uma criança indo pro parquinho. Quem me conhece sabe. E eu amo estudar a palavra de Deus. Mas eu achava que eu falar para Jesus que eu queria pregar em muitos lugares era ambição. E aí eu não dizia isso para Jesus. Olha só como eu falava na oração. Deus, eu quero pregar a tua palavra. Não importa onde, eu só quero pregar a tua palavra, Senhor. Pode ser lá na igreja mesmo, pode ser aqui em casa, eu só quero pregar a tua palavra. Mas na verdade, o que eu queria era muito mais que isso. Eu queria pregar em todos os lugares a palavra de Deus. Eu queria muito mais do que só um pouquinho das experiências. Eu queria viver muito mais, eu queria fazer viagens, eu queria fazer isso e aquilo. Mas eu achava que eu querer isso era ambição. E aí eu fingia que eu era humilde e dizia, não, eu não quero isso. Mas o Senhor sabia o que havia no meu coração, não sabia? Mas Ele precisava que eu expusesse isso que tinha no meu coração para Ele. E muitas das vezes a gente é assim. A gente tem algo no nosso coração e a gente sente vergonha de falar com Deus. Mas Ele já sabe, Ele só quer que você fale para Ele. E aí eu resolvi falar para o Senhor. Olha, hoje eu vou ter uma conversa muito sincera. Na verdade, eu quero pregar em tudo que é lugar mesmo, Senhor. Eu quero botar fogo em tudo que é lugar mesmo com tua palavra. E aí eu senti aquele... Sabe quando Deus é muito mais do que seu Senhor? Ele é seu amigo, Ele é seu Pai. E foi isso que eu senti. E aí no domingo eu fui para uma igreja antes daqui, missionária. E a pregação que o homem falou foi... O sonho não é seu, o sonho é de Deus. E eu falei, Deus ouviu minha conversa, Deus me ouviu. Porque naquele momento eu entendi que eu precisava falar. Independente de eu saber se é certo ou errado, eu preciso falar. Porque eu só vou saber o que é certo e errado se eu falar com Ele. E Jesus e João Batista faziam isso. Eles falavam, eles eram sinceros, eles diziam. Eu fico aqui muito temeroso com João Batista. Porque eu entendo que eu tenho que ser João Batista. Mas eu também fico, meu Deus, como ser João Batista nos dias de hoje? Porque a gente vive em uma geração do politicamente correto. Existem termos que eu não posso falar lá fora, senão eu vou ser preso. Existem termos que eu não vou falar lá fora, senão vão me julgar. Mas João Batista não estava nem aí para isso. Ele falava mesmo, ele pregava mesmo. Ele estava nem aí se era perseguido, se atormentavam ele. Ele sabia o que Deus tinha colocado no coração dele. E ele sabia que o que estava nele era maior do que estava no mundo. Mas eu também não vou fingir que João Batista viveu o paraíso. Porque a gente costuma dizer que vamos pregar a palavra de Deus, mesmo que eu morra. Mas por dentro ninguém quer morrer, né? Mas João Batista morreu pela palavra de Deus. Só que a mensagem de Cristo era tão grande na vida de João Batista que mesmo depois da sua morte, essa mensagem não parou de se espalhar. Então eu entendo aqui que a mensagem tem que ser maior que eu que sou o mensageiro. Eu entendo aqui que a presença tem que ser maior do que eu que estou aqui falando. Eu entendo aqui que é para ele crescer e eu diminuir. Porque mesmo que eu vá embora, ele tem que permanecer no coração de cada um de vocês. Glória a Deus. E a igreja que vai anunciar a volta de Cristo tem que ser essa igreja corajosa. Tem que ser essa igreja louca como João. Não louca no sentido que o mundo prega, mas louca no sentido de não vivo a razão do mundo, eu vivo a razão que Cristo me trouxe. Louca no sentido de eu não vou temer o homem, vou temer a Deus. E aí eu lembro de um testemunho que eu li no livro que dizia assim, que um jovem pastor, ele pregava em uma cidade pequena. E aí o Senhor mandou ele para uma cidade grande, para Nova York. Só que lá tinha muita violência, tinha muita perseguição. E diversas vezes ele se viu pregando para traficantes, para gangues pesadas. E uma vez o cara disse para ele, eu vou te cortar em 1000 pedaços, porque você vai fechar a sua boca. Eu estou perdendo soldados na sua mão. Você prega e eles querem viver isso aí. Eu vou te cortar em 1000 pedaços se você não parar. E a resposta que ele deu para esse homem foi uma resposta muito louca, irmãos. Que se fosse eu tinha saído correndo. Ele simplesmente disse assim, se você me cortar em 1000 pedaços, os meus 1000 pedaços dirão que Jesus te ama. Porque eu não prego porque eu te amo. Eu prego porque o amor de Deus é tão grande que me faz te amar mesmo sem te conhecer. E eu fiquei assim, Jesus, que coragem, que ousadia, né? Porque é difícil a gente ver isso nos dias de hoje. Por exemplo, se alguém me ameaçar, me perdoe, Senhor. Mas se o Senhor não estiver comigo, eu fujo. Eu fujo. Vou fazer igual José, não vou pensar 2 vezes, eu vou fugir. Mas aquele homem sabia porque ele estava pregando. Aquele homem sabia porque ele estava ali. E nós temos que ter essa certeza do propósito que temos nas nossas vidas. Seu propósito não pode ser igual de A, de B. Não, você pode pegar A e B como influência, como motivação. Mas você não pode querer ser igual a eles. Você não pode se comparar a eles. Porque cada um, Deus tem um propósito. Cada um, Deus tem uma trajetória. E é isso que eu entendo que João Batista sabia.
que ele não tinha que ser igual a João, ele não tinha que ser igual a Pedro, ele não tinha que ser igual a Tiago. Ele tinha que ser ele e o que Cristo mandou ele fazer, que era pregar a palavra de Deus. E aí eu percebo quão humildade ele tem, porque os discípulos dele vão dizer assim: Jesus está tendo mais discípulos que você. Jesus está tendo mais multidões que você, João. E ele vai dizer: importa que ele cresça, importa que ele fale, importa que ele pregue, que eu diminua. Se não sou eu, tudo bem, mas alguém vai falar. Se não sou eu, tudo bem, mas a palavra de Deus tem que ser pregada. Importa que Jesus seja resplandecido. Temos que parar com esse evangelho de homens, que eu tenho que estar lá na frente, eu tenho que estar lá para falar. Não importa quem está aqui na frente. O que importa é que Jesus vai fazer. O que importa é que Jesus vai falar. O que importa é que Ele vai pregar. Glória a Deus, aleluia. E finalizando aqui, a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é ser como João. A nossa responsabilidade é anunciar a Cristo, anunciar a salvação, anunciar que Ele vem e que não tem mais oportunidade quando Ele vir. Você não vai poder enganar Ele quando Ele vir. Ou você vai estar firmado nele, ou você não vai estar firmado. João vai dizer que existe uma árvore. E a árvore ou é cortada ou é podada. Ou a árvore dá frutos de arrependimento ou ela não dá. E eu entendo que muitas vezes é difícil a gente se arrepender de algumas coisas porque é prazeroso para a carne. Mas eu aprendi que esse arrependimento eu só vou encontrar na palavra. Não é somente vir aos cultos, mas é você conhecer a palavra, é você orar, é você perseverar. E aí eu encontro outro João, porque parece que Deus tem um negócio assim com João, né? Porque o outro João, discípulo do amor, ele também era um discípulo muito íntimo. E ele sofreu tanto, ele viveu tantas coisas, que ele foi enviado para Patmos, ele foi responsável pelo livro de Apocalipse, que hoje todos conhecemos. E lá em João vai dizer que Jesus é o alfa, o ômega, o início e o fim. E Jesus não falou com João para que João fosse se achar: eu sou o discípulo mais íntimo, ele está falando do futuro para mim, não. Ele falou: João, eu estou falando isso para você, para que você anuncie para todas as igrejas, para as minhas igrejas, para os meus servos, que eles precisam perseverar, que eles precisam continuar, porque eu estou voltando. E toda luta, todo sofrimento, toda tristeza que eles estão vivendo aqui, não há de se comparar com aquilo que eles receberão lá em cima. E nós temos que pregar isso, independente para quem seja, nós temos que falar isso. Nós temos que ser mais ativos com a palavra do Senhor. Nós temos que ser mais fortalecidos, mais corajosos, mais ousados. A gente fala de tanta coisa por aí, a gente fala mal de tanta gente, porque a gente não está pregando a palavra de Deus, porque a gente não está anunciando essa volta de Deus, essa vinda de Cristo, porque Ele vem, tão certo como amanhã, Ele vem. João Batista falou que Ele ia vir e Ele veio. A igreja tem que anunciar agora que Ele vai voltar, porque Ele vai voltar. E essa é a nossa certeza, e isso é o que gira o nosso Evangelho. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.